Bom dia, gente, sejam bem-vindos, chegamos. Estamos no Salmos 3, né? Como a gente havia dito. E eu cometi aqui um erro de, como é que é o nome daquela? Aquela falha nossa, não? Enfim, erros de gravações. Antes eu tava falando sozinha aqui hoje, gente. Mas enfim, vamos lá. Coloquei um louvor hoje pra gente. Bom dia, Ézia, seja bem-vinda. Vamos começar orando. Hoje o capítulo é pequenininho, mas a gente vai falar ali. Primeiro Salmos de Davi, eu acho, que a gente vai ver, né? Que foi quando Davi ali estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Então ele vai falar ali, ele vai entoar, né? Vai compor ali uns salmos, um hino, um cântico, uma poesia, não sei o que é, falando ali da sua dificuldade, mas também como ele sentiu o Senhor guardando ele. Então, vamos começar orando, amém? Bom dia. Bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, em nosso lar, aonde essa live estiver sendo proclamada em nome de Jesus, que o Senhor venha avivar os nossos corações com esperança, com a certeza de que nós podemos confiar em Ti, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, unge os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para a Tua palavra, para ouvi-la, compreendê-la, para que isso venha nos dar força, nos dar gás. Em nome de Jesus, seja bem-vindo em toda a nossa semana, em cada um desses dias, hoje começando, que possamos começar bem, mas terminar bem também. É o que oramos e te pedimos e colocamos diante de Ti este momento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Eu coloquei esse louvor exatamente porque ele tem a ver com o que nós vamos falar. Vai falar, no início vai falar assim, ai meu Deus, ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em Teu nome há poder. Então assim, vai falar sobre esse crer, sabe? Ainda que todos estejam dizendo o contrário, ainda que, sabe, as circunstâncias estejam não dando muito certo, não indo ali pelo caminho que você esperava que fosse, ainda assim, sabe? E aqui nesse salmo, o Davi vai falar exatamente isso. Davi, em certo momento, eu não sei nessa versão, mas em outras versões ele vai falar assim, estão dizendo que o Deus não como é que é, gente? Que o Deus da minha salvação, ele não vai ser capaz de me tirar da situação em que eu estou. Então, quantas vezes a gente não ouve isso, né, no coração ou das pessoas, tipo, cara, essa situação é impossível, é difícil demais. Mas Davi vai falar que ele dormia tranquilo, que ele acordava e que ele continuava vivendo a vida dele, porque ele já havia passado por isso, né? Quando ele estava fugindo de Saul, ele também passou por situações muito difíceis, por perseguições, por traições, por pessoas que se levantaram contra ele, e aí e ele vai se lembrar disso, e ele vai virar e ele vai falar, se eu passei por isso daquela vez, eu posso passar, sabe? Se Deus estiver comigo novamente, eu vou passar por isso de novo, e eu vou sair dessa conforme o Senhor, sabe, tiver para mim, a vitória que o Senhor tiver para mim. Mas vamos começar lendo, então, a gente já orou. Então vai falar que esse salmo, Davi escreveu esse salmo quando fugia do seu filho Salomão. Absalão. Salomão não, gente. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos os que se viram contra mim.
Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Eu quero parar aqui rapidamente. O salmo é pequenininho, então vai ser bem rapidinho. Mas eu quero parar aqui porque vai falar. Davi vai começar dizendo que tem muitos inimigos, muitos são os adversários dele. E aí, enquanto eu estava lendo, eu fui pesquisar a palavra adversários e ela fala não somente sobre adversários físicos, que aqui no caso de Davi eram também os adversários naturais, que era seu filho, eram as pessoas que resolveram seguir o filho dele, né, que ali traíram Davi, que mais? Eram as pessoas que ainda, os parentes de Saul, que ainda se levantavam, não sei se você se lembra, mas havia um lá dito cujo específico que começou a jogar pedra em Davi, falando: bem feito, você tá passando por isso pelo que você fez com a Saul e com a família dele. Então assim, Davi estava enfrentando traição, perseguição, gente que ele nunca tinha visto na vida dele se levantar contra ele, pessoas que eram do lado dele, que eram conselheiras dele, que eram, né, que diziam ser seus amigos, se levantaram contra ele, ficaram do lado de Absalão, estavam ali armando para tomar o reino dele, para puxar o tapete dele. Então aqui Davi vai falar sobre esses inimigos, mas além desses inimigos, e às vezes, né, você talvez pode ter um inimigo desses na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né, que mais entre os seus amigos. Às vezes a gente não pensa, né, gente, que alguém vai se levantar, alguém desse tipo assim do nosso círculo ali vai se levantar contra a gente. Mas às vezes também os inimigos, e quando eu fui procurar a palavra adversários, eu encontrei, né, no significado da palavra em hebraico, que quer dizer tsar, que é ali em hebraico, vai falar também que é sobre inimigo, opressor, angústias, aflições, estreito. Ou seja, às vezes o seu adversário pode sim ser um adversário natural, uma pessoa, né? Pessoas que se levantam do seu meio, pessoas que você nunca viu e começa a falar mal de você. Mas também pode ser algo dentro de você, pode ser, sabe, uma aflição, uma angústia, um aperto, um opressor, sabe? Um inimigo espiritual que venha para dizer o que está aqui no verso 2, Deus não ajudará. O Deus dele não pode com essa situação. Tá vendo aí? Ele nunca passou por isso. Isso não vai dar certo, sabe? Então você começa a acreditar naquilo. Então são esses adversários, às vezes adversários na mente, adversários no coração, sabe? Adversários que você começa a ouvir assim e você pensa: gente, será que vai? Será que Deus pode? Será que Deus é capaz de me ajudar nisso? Mas Davi, ele tinha consciência de que sim. Então ele vai dizer no verso 3, mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. O Senhor Deus abençoa o teu povo. Então é isso, sabe, gente, que nós possamos começar a aprender aqui com a vida, sabe, com esse tempo difícil de Davi, a gente viu. Davi foi um rei incrível, Deus abençoou muito Davi, mas Davi, ele teve muitos adversários, ele precisou fugir muito, ele teve muitas dificuldades, ele, sabe, ele foi um pecador, ele foi uma pessoa que caiu, que pecou, inclusive aqui, essa questão de Absalão se levantar contra ele foi ali o resultado de uma consequência, né, que o Senhor havia imputado à família dele.
mas Davi, ele nunca perdeu, sabe, a confiança no Senhor, sabe? Então, e ele vai dizer que podia se deitar, podia dormir tranquilo e acordar, porque sabia que o Senhor estava protegendo ele. E aí ele vai falar para Deus lutar aquelas lutas por ele, sabe? Para Deus ser ali quem dava a vitória a ele. Então é isso, sabe? Então eu não sei, né? A gente vai ver salmos variados aqui, diversos salmos, alguns salmos que vai falar sobre essa angústia, sobre essa dificuldade de Davi. Outras que vão falar sobre a alegria, né, da salvação ou do rompimento, da vitória, da libertação, sabe, da ajuda, de quando o Senhor ajudou, e não só de Davi, mas de vários, mas sabe, que nós possamos aprender com isso. Esses dias eu fui dormir e gente, era uma opressão, tipo, foi muito estranho, vou compartilhar. Foi muito estranho, eu fui dormir e tipo, as coisas estavam acontecendo assim, algumas coisas, mas não tinha motivo. E de repente veio uma angústia, uma opressão tão forte. Então eu deitei e eu comecei a sentir aquilo, sabe? E aí eu virei, eu fiz essa oração, eu fiz a oração: Senhor, arranca essa angústia. Deus, em nome de Jesus, tira toda opressão, tira todo o mal, sabe? Blinda essa casa, blinda esse lar, que não sei o que. Gente, eu acordei outra, renovada, de verdade. E aí eu nunca tinha feito assim uma oração, sei lá. Sabe quando você sente assim, tipo, arrancando mesmo? É muito interessante, vale a pena. E aí as coisas mudaram, sabe? Quando Deus muda os céus, muda as coisas, sabe? De lugar. E aí, tipo, pessoas que estavam meio assim, meio, né? Normais comigo. E eu tava sentindo falta. Do nada a pessoa me leva um presente, do nada, sabe? Acontece alguma coisa nova, do nada me chama pra almoçar. Então, foi bem interessante, do nada. Tipo, as coisas, sabe? Deus tem essa capacidade de mudar os seus céus, sabe? De arrancar uma dor, de tirar, de mudar as circunstâncias até mesmo. Então, é isso. Amém? E a gente aprende essas coisas lendo a palavra, a gente aprende a fazer esse tipo de oração, sabendo que para as pessoas da Bíblia deram certo, sabe? Então, que nós possamos aprender, que nós possamos, sabe? Deixa eu experimentar isso daqui, deixa eu ver se o Senhor pode mesmo. Salmo 91, minha mãe é mestre. Minha mãe, quando alguém que tem algum pesadelo, uma coisa meio estranha, ela já, Nina, leu o Salmo 91. E de fato, sabe, muda, sabe? É a palavra sendo declarada e nós precisamos aprender a orar a palavra, a declarar a palavra, porque ela é quem vai ter poder no mundo espiritual daquilo que nós não vemos. Amém? Que assim seja na sua vida essa semana, meu querido. Deus abençoe. Tchau, tchau.